Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Show de bola. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos a essa masterclass de produção textual. Para quem não me conhece, eu sou o professor Murilo, sou coordenador do Proconcursado e é um prazer estar com você aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre produção textual na Vunesp. Eu quero te convidar a, inicialmente, contar aqui no chat para a gente se você já é nosso aluno, se você não nos conhece, se é a sua primeira vez aqui, se você já faz algum curso conosco ou não, para a gente saber, né, balizar e ver como que é o público de hoje, tá bom? Show de bola. Muito aluno aqui hoje. Aluno, aluno, aluno. Show. Aluna 12. Show de bola. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre produção textual na banca Vunesp. Vocês estão vendo minha tela? Normal? Não? Não, Mu, sua tela saiu. Tá, beleza. Agora acho que foi, né? Foi, tá ok. Beleza. Hoje a gente vai falar sobre produção textual na Vunesp. Aliás, produção textual tem sido, nos concursos públicos das carreiras educacionais, um grande tabu, né? Um grande desafio para alguns dos concurseiros. Qual é a sua relação com redação? Você vai bem na redação? Tem medo da redação? Ou redação é muito tranquilo para você? Me conta aí no chat, fala um pouquinho sobre como é essa sua relação com a redação. E eu quero te dizer o seguinte: no concurso de Jundiaí, do, do ano de 2021, nós tivemos 375 redações corrigidas, que foram a quantidade de alunos habilitados. Isso aqui não corresponde nem a 10% dos inscritos. Tem noção disso? Tem noção, então, que menos de 10% dos inscritos vão para correção? Então já é um fator, né, para a gente ficar atento, porque são poucas correções. Esse ano vai ser menos do que o ano passado, né? A nossa projeção é que seja, aliás, menos do que o último concurso. Então a nossa projeção é que seja um pouco menos de redações que vão configurar ali na lista de correções. Bom, nós tivemos apenas 3 redações com nota máxima, que foram os 20 pontos. 3, né? Dessas 3, 2 eram nossos alunos. E eu chamo a atenção para você, para essa aluna aqui, a Alessandra, que ela tirou 20 pontos. Ela fez uma redação muito boa, muito bem construída, muito consistente. A gente treinou muito isso aqui. Mas eu quero te fazer um problema. Aliás, desculpa, eu quero te fazer uma pergunta. É que eu fui ler ali o comentário da aluna. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que para tirar nota máxima a redação tem que ser impecável? Sim ou não? Ela tem que ser 100%, zero erros. Verdade ou mentira? E aí? Primeiro que eu quero te fazer uma proposta, tá bom? A gente já começou essa aula errado, então eu vou recomeçá-la. Quando a gente faz uma aula é, baseado na nossa experiência de aprendizagem aqui do Proconcursado, é ideal que você esteja sentado numa cadeira, numa mesa, com material de anotação e de preferência com a câmera aberta, participando ativamente conosco. Então eu vou te convidar para abrir essa câmera, sentar numa mesa, para a gente se sentir numa sala de aula, para a gente poder trocar uma ideia, para não parecer que eu estou dando aula particular para 3 alunos. Não é isso, não é essa a proposta. Então senta numa mesa, abre essa câmera, pega material de anotação, para a gente poder dialogar. Educação é isso, é diálogo, é troca, experiência, beleza? Tá.
Então, ó, redação, nota 10. Não é uma redação ausente de erros. Pelo contrário, é uma redação que, apesar dos erros, teve um excelente encadeamento argumentativo. Apesar dos erros, demonstrou competência, fluência. É isso que a gente vai conversar hoje. Essa aluna que tirou nota máxima na redação, ela fez a mentoria comigo. E olha só, em nenhuma das mentorias, em nenhuma das correções, ela tirou nota máxima. Tá vendo? 86, 77, 86. Na última correção que eu fiz dela, eu lembro que ela tirou 90,91. Isso aqui é por cento, tá? Depois a gente transpõe isso para os 20 pontos da prova. Nenhuma ela tirou. E ela foi lá para a prova e pá, tirou 100. Por quê? Porque a construção de um texto bem escrito, ela é um percurso, né? A gente vai aprender com os nossos erros. Sua primeira redação, possivelmente, tá? Ela seja um pouco caótica mesmo. Porque a Banca Vunesp, ela tem algumas particularidades que a gente vai discutir hoje. E isso é uma construção. Essa aluna, então, foi, ao longo do tempo, construindo, né, um melhor discurso, até que ela chegou na nota 100. Para a gente começar bem essa jornada, a primeira coisa que você tem que saber são as regras do jogo. E aqui eu trouxe algumas regras desse edital de 2024 de maneira bem resumida. E aí eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você. Se você não tiver com a câmera aberta, responde no chat. Se você tiver com a câmera aberta, é só você fazer um sim ou não, beleza? Minha pergunta inicial para você é: você leu o seu edital? Sim ou não? Sim ou não? Tá bom. Olha só, eu vou te dar um percentual alarmante. Sabe quantos por cento de candidatos que se inscrevem em um concurso público são nomeados? Mais ou menos 3%. 3% dos candidatos que se inscrevem acabam sendo nomeados. Quem acaba sendo nomeado, geralmente, é o cara que acaba fazendo todo esse percurso, todo esse processo. A primeira coisa que você tem que fazer é ler seu edital, que é o seu percurso inicial, a sua jornada de descoberta do que você vai encarar. Sem ler o edital, é basicamente falar assim, ó, que você vai pra guerra e você não sabe com que arma você vai lutar. Você nunca nem testou as armas. Você só vai. Aí você chega lá e fala assim pro cara, começa o tiroteio e você fala, onde é que eu aperto pra atirar? Isso aí, querido, já era, né? Já foi. Tem que ler o edital. Esse é o primeiro ponto. Eu vou resumir aqui para você apenas a parte de produção textual. Então vamos lá. Nós temos critérios para correção da sua redação. Para esse edital específico, nós teremos a leitura da redação, leitura e correção dos 250 primeiros da lista geral de PEB 1, 50 da lista de pessoas negras de PEB 1 e 25 de pessoas com deficiência do PEB 1, mais todos os empatados na última classificação. Isso aqui é baseado na nota objetiva. Então, imagina o seguinte, que a nota de corte do 250 foi 70% da prova. Então, todo mundo que fez 70%, até 70% vai ter sua redação corrigida. Quer dizer que na lista geral, nós projetamos que a gente vai ter em torno de 280 a 330 redações corrigidas. É isso que vai configurar a lista geral. Não vai ser mais do que isso. Isso é alarmante para você? Já te deixa um pouco com medo? Mas não fique, porque se você fizer tudo certinho, se você seguir passo a passo, você vai configurando essa lista, beleza? Ainda sobra um espacinho ainda pro cara que se preparou mais ou menos, beleza? Quem for prestar educação física tem a tabelinha no edital, tá bom? Salvo engano, são 100 da lista geral, 25, alguma coisa assim, tá bom? Então tem a tabelinha lá para educação física também. Que caneta que eu uso para redação? O edital é explícito. Caneta de tinta preta. Pode ser azul? Não pode ser azul.
Em nenhuma hipótese, por vários motivos. O primeiro é que o edital diz explicitamente que é caneta preta. E o segundo é que se você utiliza caneta azul, na hora de escanear para correção, só para você entender, quando o corretor recebe sua redação, ele está numa mesa com uma lousa digital, né, com uma mesa digitalizadora. Então ele está sentado, ele não tem contato externo nenhum, nada. Ele só tem o gabarito da sua correção, que são os critérios que a banca determinou. Ele não sabe quem é você, não sabe nada. E aí ele recebe sua redação. Se você escreve de caneta azul, na hora de escanear, pode ser que a caneta azul ela fique muito clara. E aí você perca uma palavra. E aí, nesse processo de perder uma palavra, pode ser que você perca a coesão e coerência do trecho. Imagina que o seu esposo, seu esposo, seu namorado, sua namorada, diz assim pra você, ó, gosto de você. Aí tu perdeu o D, ficou gosto você. Não tem sentido a frase. Então, às vezes, perder uma preposição faz com que você perca a nota de coesão e coerência. Por isso, não se usa caneta azul, tá bom? Beleza. A tinta tem que ser indelével. O que que é uma tinta indelével? Sabe aquelas canetas pretas com a ponta bem fininha, que quando você escreve a tinta fica um pouquinho molhada ainda? Então, não pode ser essa caneta, não pode ser essa tinta, porque essa tinta, ela vai inevitavelmente borrar a sua folha. E pode ser que você perca ali algum elemento. Então, tem que ser a caneta que eu digo que é a caneta de concurseiro raiz, que é bique preta transparente. Ponto. Na verdade, é o simples que funciona. Não tenta inventar moda nesse dia, certo? Olha só. Isso aqui é uma informação importante. Não é permitida a cópia dos textos motivadores. Isso aqui a maioria de vocês sabe. E nem trechos da prova. Porque olha só, tem muito candidato, eu até acho que isso é válido. Deixa para fazer a redação, sei lá, no meio da prova e faz conhecimentos pedagógicos primeiro, quando o tema da redação é educacional, para ele poder ter o quê? Repertório, argumento. Aí ele leu um monte de coisa. E aí, nessa de ler um monte de coisa, ele viu um trecho que se encaixa perfeitamente na redação que ele quer escrever. Ele vai lá e copia. É um trecho copiado de uma questão para consubstanciar a sua argumentação da produção textual. Pode? Não pode. A banca vai te penalizar severamente, tá bom? Dependendo, olha só, a banca conta. Se você tiver mais de 8 linhas de plágio, ela zera a sua nota. Se você tiver de 1 a 4, ela vai penalizar severamente sua nota. E lembre-se, nessa prova a gente tem um critério. Para passar na redação, você tem que tirar pelo menos 10 pontos, 50% da prova. Qualquer penalização conta. Beleza. Isso aqui todo mundo sabe, redação é feita no mesmo dia da prova objetiva. A critério eliminatório e classificatório quer dizer assim, ó, se você não fizer ao menos 10 pontos, você é eliminado. E quanto maior a sua nota, melhor a sua classificação. Isso que significa eliminatório e classificatório. Quem aqui fez a prova de Campinas? Alguém fez a prova de Campinas com redação? Sabe qual que foi a minha maior tristeza em Campinas? Eu recebi um aluno, ele fez 78% da prova objetiva. E ele ficou assim, né? Percentualmente ele ficou 3%. Mas ele ficou tipo uma fraçãozinha fora da nota mínima, que era 65. Ele ficou com 63 ponto alguma coisa, certo? E aí a gente fez o quê? O recurso para esse menino. Sabe qual que é o percentual de aceitação de recurso de produção textual da VUNESP? Eu vou te dar um número, tá bom? Eu fiz 32 recursos em Campinas, de alunos desesperados que me procuraram depois, pessoas que não conheciam o curso, ou alunos, né, que conheciam o curso e, enfim, deslizarem alguma coisa. Eu fiz 32 recursos. Sabe quantos foram aceitos? Três. Três apenas. Porque a banca não aceita recurso. Recurso em produção textual é tirar leite de pedra, sabe? Então não dependa de recurso. É por isso que é importante que você faça uma boa redação, aprenda a fazer uma boa redação, para não depender de recurso posteriormente, porque a chance de aceitarem é muito pequena. E só para você ter noção, cada recurso a gente cobra R$ 300. Lê a prova do cara, elabora o recurso, fica horas no recurso dele e às vezes a banca não aceita.
Porque os critérios de correção da VUNESP, eles são muito bem definidos. E é muito difícil que isso frutifique. A pontuação máxima é de 20 pontos. É obrigatório colocar título na sua redação da VUNESP? Não. Anota isso. Não precisa por título. E o título não compõe critério avaliativo. Certo? Você pode pôr? Pode, mas não te ajuda em nada. Então, se não ajuda, não coloca. Essa é a regra. Se não ajuda, é melhor evitar. Porque a gente não é muito bom de nome, não é verdade? Brasileiro não é muito bom de nome. Aí você põe um nome nada a ver lá, não vai te prejudicar, mas fica uma má impressão ali para o avaliador. O mínimo que você tem que fazer são 8 linhas. Esse é o mínimo. Menos que isso você vai zerar. Se você fizer 15 linhas, até 15 linhas, você vai ser penalizado. Ok? Mas, se você fizer menos de 20 linhas, você não alcança a nota máxima. Então, eu sempre coloco na cabeça dos meninos que fazem curso conosco o seguinte: você tem que fazer no mínimo 20 linhas. Porque se você fizer 19, o máximo que você vai alcançar é 80%. E lembre-se, você tem que alcançar 50%, ou seja, 20% você já perdeu só pelo tamanho da sua redação. Então você tem que ter em mente o seguinte: o mínimo que eu tenho que fazer são 20 linhas. Temos um acordo? 4 parágrafos, 5 linhas cada parágrafo é o mínimo. 20 linhas, certo? Pra você ter uma chance de ir buscar essa nota 100. Duração total da prova, incluindo redação, é 4 horas. E qual o tempo ideal, então, professor, para fazer uma redação? A redação você tem que fazer, no máximo, em 1h20. 1h20 contando rascunho e folha definitiva, certo? 1h20 para você compor a redação, fazer o rascunho, revisar o seu rascunho e passar limpo. Beleza. Isso aqui é muito importante, ó, esse último tópico. Por que que muito aluno não passa em concurso da VUNESP com redação? Porque muita gente ainda acha que redação é tudo igual. Faz uma redação padrão Enem, padrão vestibular e acha que vai passar. Beleza? Então, não passa. Por quê? Porque a redação da VUNESP, ela não pede proposta de intervenção, ou seja, uma solução para o caso, como o Enem, né, de maneira costumada, acaba pedindo. Então, são estruturas totalmente distintas. Fizeram uma boa pergunta aqui no chat e eu vou responder. Perguntaram qual é o máximo de linhas. Então, ó, anotem isso. O máximo de linhas é a quantidade de linhas da sua folha. Por padrão, a VUNESP tem 32 linhas na sua folha padrão, beleza? Por que que ela coloca 32? Porque ela admite que o candidato pode colocar um título e pular uma linha. Então, o padrão são 32 linhas. Se você não colocar título, você pode usar todas, tá bom? O que você não pode fazer, de maneira alguma, é passar. Você não pode colocar uma palavrinha fora do espaço. Isso zera a sua redação. Isso faz com que você saia do concurso, seja eliminado. Beleza? O que que zera a sua redação? Eu costumo dizer assim, ó, que para zerar a redação você tem que se esforçar muito na VUNESP, sabia? Você tem que se esforçar muito. É uma sucessão de erros que o candidato tem que cometer para zerar a redação. Olha só, primeiro, fuga do tema e do gênero proposto. Essa é a única forma de zerar que é relativamente mais fácil, né? Acontece com mais frequência. As outras são mais difíceis. Na VUNESP, quem aqui já fez prova de redação da VUNESP? Alguém? Levanta a mão. Fácil ou difícil? Mínimo, professor. Chega na hora da prova, cai um tema lá perguntando sobre as capivaras. Alguém viu esse tema da VUNESP que caiu no ano passado? Sobre é, a febre maculosa e o extermínio das capivaras? Teve gente que chegou para mim e falou assim: Meu Deus, professor, eu não sabia nem o que falar. Tudo de caso também, né? Tem Ilhabela, é verdade. A VUNESP, nesse caso aqui de Jundiaí, não é estudo de caso, é redação dissertativa argumentativa em estilo prosa. A VUNESP tem esses dois padrões, né? Estudo de caso, que é bem particular de Ilhabela mesmo. Ilhabela é sempre estudo de caso, né? Estudo de caso, a gente vai conglomerar conhecimentos pedagógicos, da legislação educacional, da prática docente, para resolver ali
uma questão dinâmica, pedagógica, do dia a dia do trabalho do professor. Aqui não, cara. Aqui a VUNESP pode chegar para você e perguntar assim, ó, você é a favor da proibição de bebidas alcoólicas nos estádios? Não tem nada a ver com a prática docente do dia a dia, certo? Então, aqui nós estamos diante de uma outra configuração de texto. E a VUNESP geralmente traz isso aqui, ó. Ela traz o macro tema e o micro tema. O macro diz respeito à totalidade. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, violência. E o micro, ele traz o prisma. Por exemplo, violência escolar. Então, note o seguinte, digamos que o tema da redação seja assim, ó, quais os mecanismos que a escola tem em mãos para conter a violência escolar? Nós estamos diante de dois fatores. Primeiro, que é a violência global, que é o estado de violência, né, da sociedade. E depois, um aspecto muito específico da violência, que é a violência escolar. Olha só como o menino zera esse tipo de redação, quando ele começa falando assim, ó. A violência no Brasil vem crescendo ao longo dos anos. Estatísticas do IBGE demonstram que a violência contra mulheres, negros, público LGBTQ, ele começa a falar de vários tipos de violência. E são dados bons. É verdade o que ele está falando. Só que não responde o quê? Ao que a VUNESP está te perguntando. E várias vezes ela faz isso justamente para você zerar, para você fugir do tema, para você falar de uma outra perspectiva do tema. Nós chamamos isso de tangenciamento do tema. Tangenciamento do tema é quando você escolhe a perspectiva errada. Se você escolher a perspectiva errada, aí você zera, entendeu? Então esse é o mais comum de acontecer do candidato acabar zerando. Só para você ter ideia, o percentual de redações zeradas na VUNESP gira em torno de 3 a 5%. De 3 a 5% das redações num concurso serão zeradas, e a maioria delas será por fuga do tema. E aí depois a gente tem outras coisas. Por exemplo, apresentar nome, rubrica ou qualquer sinal que permita a identificação do candidato. Imagina o seguinte, aqui está a folha de redação. Ó, aqui está a folha de redação, aqui está a margem e as linhas estão aqui. É sempre assim. A VUNESP te deixa uma margem ali, certo? Um espaço em branco. E você é uma pessoa ansiosa. Quem é ansiosa aí? Levanta a mão. Tá. Então você é uma pessoa ansiosa, você vai me entender. A pessoa te ligou e tá falando com vocês, e você não tá muito paciente aquele dia, né? Porque não sei se você é do meu time, mas se tem WhatsApp hoje em dia, por que que as pessoas precisam te ligar? Não é mais fácil mandar uma mensagem? A pessoa te liga, né? E você tá ali escutando a pessoa, aí você pega a sua caneta e fica assim, ó, batendo os pontinhos aqui. Aí, chega na hora de corrigir sua redação, você viu lá, a Vunesp colocou zero, candidato eliminado. E você fez uma ótima redação. E você fala, por que que minha redação foi eliminada? Porque, olha só, imagina que você sabe que eu sou o corretor da Vunesp que vai atuar nesse concurso de Jundiaí. Eu cheguei para você e falei assim, ó, ô Maria, não conta para ninguém, mas eu vou ser corretor na prova de Jundiaí. E eu sou muito seu amigo. Aí eu falo assim, Maria, faz o seguinte, ó, no canto inferior esquerdo, você faz 3 pontinhos para eu saber que aquela redação é sua, tá bom? Se cair comigo, eu dou notão. Fechou? Fechou. Aí a banca olha esses pontinhos aqui, ela fala assim: eu vou correr risco? Não. Qualquer sinal fora do espaço delimitado ao texto, eu vou zerar. Para evitar o quê? Fraude. Para evitar que candidatos se aproveitem de outros recursos não legais. Então, isso pode acontecer de zerar sua redação. Toma cuidado. Claro, né? Se estiver em branco, não tem como a banca corrigir se estiver em branco. Isso é meio óbvio, né?
Textos não articulados verbalmente, você fez um desenho, por exemplo, você é muito bom de desenho, assim como eu. Aí você quer ilustrar um menino na escola. Aí você fez esse desenho aqui assim, ó. Já era, entendeu? Perdeu. For escrito em língua estrangeira, apresentar letra ilegível ou incompreensível. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. Olha só. Vou escrever aqui, ó. O candidato recorreu a instrumentos ilícitos. Vou fazer uma pergunta agora. Vamos ver qual que é o seu grau de sinceridade. Minha letra é bonita? Porra! Caracas! Uma aula gratuita e você me ofendendo. Não acredito não que você falou um negócio desse. Muito obrigado, Elisângela. A Elisângela falou que sim. Eu acredito muito na Elisângela. A Paula falou que não. Só um minutinho que eu vou achar a Paula aqui para excluir ela da aula. A gente já continua. Beleza. Nossa, gente. Tá bom. A minha letra não é bonita. Não é. De longe não é bonita. Mas você conseguiu entender o que eu escrevi? Você pode misturar a letra cursiva com letra bastão? Pode. Olha só, você pode misturar a letra cursiva com letra bastão. Sua letra não precisa ser uma beldade, ela só precisa ser legível. Eu vou te provar isso daqui a pouco. Sei que você está duvidando de mim. Vou te provar. Ela só precisa ser legível. Só que uma coisa tem que ficar muito clara: a marcação de maiúsculas e minúsculas. Principalmente você, principalmente você que escreve bastante cursiva na mesma letra, tem que marcar muito bem o tamanho das letras maiúsculas em relação às letras minúsculas, porque isso aqui faz com que a gente perca ponto. Beleza? Show de bola. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Se tem que ser só um tipo de letra e tal. Show. 7 linhas ou menos sem contar o título. Cópia integral dos trechos motivadores ou qualquer parte da prova. Predominância de texto vinculado nas mídias impressas ou digitais. Formas propositais de anulação, né? Você coloca uma receita de bolo lá no meio, querendo provar que ninguém lê sua redação, por exemplo. E essa aqui é a novidade de 2024. Modelos prontos e esqueletos vão zerar sua redação. Tan, 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 tan. Isso aqui, na minha opinião, foi a melhor coisa que a Vunesp fez para avaliar realmente quem estuda. Ai, professor, pelo amor de Deus, não fala isso, porque eu decorei o esqueleto que eu vi na internet, no cursinho X. Eu sei que é assim, assado, e não é um texto orgânico, é um texto mecânico. Olha só, você sabe o que é uma ferramenta de IA, né? Inteligência artificial, sim ou não? Você sabe que a inteligência artificial vai dominar o mundo, né? Você sabe que a inteligência artificial hoje faz muita coisa que a gente tecnicamente levaria muito mais tempo do que ela. Sim? Uma fonte me falou que esse novo recurso de 2024 será baseado em análise de inteligência artificial. Antes da sua correção ir para o corretor, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? A gente vive num mundo capitalista. O que que isso quer dizer? Que tudo gira em torno de dinheiro. Você acha que é barato pagar um corretor? É ou não? Não, não é barato pagar um corretor. Corretor bom é caro e a Vunesp tem corretores excelentes. E é caro pagar um corretor. Então, olha só, fontes me disseram que antes de se mandar a redação para o corretor, porque o corretor ganha por produção, se ele corrigir uma, ele ganha X, se ele corrigir 1000, ele ganha 1000 vezes X, ele ganha por produção, vai se passar por um filtro de inteligência artificial. Esse filtro de inteligência artificial, ele vai verificar a proximidade
das redações. Quantas dessas redações são parecidas, seguem o mesmo modelo, seguem o mesmo esqueleto? Vai ter um banco de dados da internet, dos principais modelos de esqueleto que tem, e ele simplesmente vai fazer assim, ó, redação zerada. Por quê? Porque é plágio de modelos previamente construídos. E aí, sabe o que ela faz com isso? Ela economiza dinheiro, porque se ela zera a sua redação já nessa etapa, utilizando inteligência artificial, ela não precisa pagar para o corretor ler sua redação e zerar. Olha só que interessante. Isso quer dizer o seguinte: se você já está acostumado a utilizar modelos pré-prontos, você vai ter que rever tudo isso em 60 dias, porque senão sua redação vai ser zerada. E ó, como vai ser uma análise de inteligência artificial, dificilmente vai caber recurso aqui, porque ele vai te dar até o relatório. Alguém aqui já fez TCC? Já teve que passar por antiplágio no TCC? É a mesma coisa, tá bom? Só que os antiplágios hoje são muito mais evoluídos do que o que a gente tinha há 4 anos. Hoje o antiplágio, ele te dá obra, autor, data, fonte, tudo que você imaginar, certo? E vai ser a mesma coisa. Então, cara, isso aqui vai mudar muito a forma como essas correções serão conduzidas pela VUNESP. Olha só, o que que o edital trouxe? Serão anuladas as redações em que seja identificada a predominância de reprodução de modelos prontos de redação disponibilizados na internet ou em outras fontes. A predominância de reprodução de modelos será identificada por comparação entre modelos disponíveis. Você acha que alguém vai fazer essa comparação ou um computador vai fazer essa análise? É óbvio que a inteligência artificial vai fazer essa análise, fazendo com que a banca, inclusive, tenha menos gasto entre modelos disponíveis para consulta em fontes de acesso público, bem como pela comparação, eu nem grifei isso aqui, mas vou grifar, entre as redações apresentadas pelos candidatos. Sabe o que isso significa? Seu amigo que está fazendo aquele cursinho X, que só vai ensinar modelo pré-pronto de redação, vai ter uma surpresa, porque todos os alunos daquele cursinho vão zerar. Ó, que bonito isso. Porque o cara só ensinou a fazer daquele jeito. É X, Y, Z, certo? Aí todo mundo, 100 pessoas do mesmo cursinho vão fazer a redação igual. O que que vai acontecer na hora da prova? Pum, zera todo mundo, porque vai haver uma comparação entre as próprias redações do concurso. Eu preciso te lembrar que não são muitas correções, não são muitas redações. É diferente quando você tem, por exemplo, 10.000 redações e você tem 50 iguais. E quando você tem 330, lembra que eu falei que só vão corrigir 330? E você tem 30 iguais. Isso não é esqueleto, Maria. Esqueleto, eu explico daqui a pouco o que é um esqueleto, tá bom? Um esqueleto é quando você usa mesmos conectivos, mesma cadeia argumentativa, mesma forma de conclusão. Por isso que a gente vai te ensinar vários tipos de introdução, vários tipos de argumentações, vários tipos de conclusões, né? O texto de maneira orgânica, como escrever um texto de maneira orgânica, etc. Ademais, também serão penalizados com redução de nota nos critérios B e C, redações que, embora não sejam predominantemente copiadas, apresentam trechos reproduzidos de modelos prontos. Pequenos trechos não vão zerar, mas serão o quê? Penalizados. Os critérios de correção em 2024 mudaram. E aqui você tem que ter muita atenção. Presta atenção. Até 2023, o padrão de correção da VUNESP era assim, ó. Nós tínhamos o critério A, o critério B e o critério C. O critério A era tema, o critério B era elementos, elementos linguísticos, e o critério C era norma, padrão e coesão. Ok? Esse era o padrão 2023. Aqui, a atribuição de notas era assim, ó. Aqui era de 0 a 3. Aqui era de 0 a 4 e aqui era de 1 a 4. Então, o corretor pegava a sua redação e ele analisava nesses três aspectos. Ele te dava uma nota em cada critério. Então, ele falava assim: olha, a Maria tirou 2 em tema, 3 em elementos linguísticos e 3 em norma, padrão e coesão. Então, quer dizer aqui, ó, que a pontuação máxima que você pode alcançar é 11, certo? Pega essa calculadora aí do seu celular, rapidinho.
Pega aí. Pegou? Quantos pontos vale a redação de Jundiaí? 20 pontos, sim? Então coloca 20 aí na sua calculadora. 20. Quantos pontos vale a correção da VUNESP? 11. Divide 20 por 11. Quer dizer que cada ponto que você ganhava 1,81 no concurso de Jundiaí. Então, nesse caso aqui, ó, ela fez 8 pontos, 8 vezes 1,81, a nota final dela seria 14,48, certo? Beleza. Eu quero que você veja o seguinte, cada um desses caras aqui, ó, cada um desses caras aqui tinha um peso de 0,9. Mais ou menos, é falar assim, ó, por exemplo, esse cara aqui valia cerca de 27, 33, e uns 30 e pouquinho aqui, 30, 35, 35 e 30, basicamente. Quer dizer que o aspecto gramatical na correção de 2023 valia 35% da prova, ok? Gramática, 35%. O resto, estrutura, tema, todo o resto valia 65%. Olha como é em 2024. Em 2024, nós temos critério A, B, C e D. Ele desmembrou o critério B, ou desculpa, o critério C em dois. Então ficou tema, estrutura, elementos linguísticos e coesão. E eu, particularmente, sempre achei que o modelo A, B e C era muito ruim na VUNESP. E aí eles conseguiram criar esse aqui. Agora, nós temos um modelo que vai valer aqui de 0 a 3, de 0 a 3, de 1 a 3 e de 1 a 3, basicamente, ok? Então, nós temos aqui, hoje, não mais 11 pontos, tá? Na verdade, elementos linguísticos possivelmente continue de 1 a 4. É uma possibilidade, tá? Então, aqui nós temos 13 pontos, ao invés de 11. A correção da VUNESP hoje vai ser de 13 pontos. Então, ó, faz uma conta comigo agora. A redação de Jundiaí vale 20. Dividido por 13, quer dizer que cada ponto vale 1,53 e não mais 1,81. Beleza? Só que esses dois aqui, ó, são elementos gramaticais. Então, ó, de 13 pontos possíveis, 7 são gramática. Quer dizer que mais de 50% da sua nota agora é gramática. E antes era 35% de gramática. Então, o edital da VUNESP mudou as regras do jogo de correção, o que exige que o candidato hoje escreva muito melhor do que ele escreveu em 2021, numa perspectiva linguística mesmo. Pontuação, coesão, coerência, conexão, a parte de ortografia, acentuação, concordância, regência, tudo isso. Então, o aspecto que a gente não estudava com tanto vigor em 2021, que era a perspectiva da gramática, nessa prova vem com mais de 50% de composição de nota. Então, aqui vai ser mais importante para a gente estudar. Entenderam isso aqui? Na prática, mudou muito, certo? Na prática, mudou muito. Na teoria, não mudou muita coisa. Assim, se você olhar o edital, a maioria dos candidatos nem se atentou a isso, que vai ter uma majoração diferente em gramática. Que lá em 2021, 35% da sua nota era gramática. E aqui, em 2024, cerca de 52% da sua nota vai ser gramática. Tanto que a maioria dos cursinhos nem está falando que mudou a regra de correção. E vai fazer a mesma redação que fez, pontuando da mesma forma que pontuou em 2021, sendo que você precisa ajustar a nota para o menino saber exatamente onde que ele está errando, onde que possivelmente ele perca a nota nesse concurso, certo? Show de bola. Então, isso é um fator importante. Hoje a gente tem esses quatro critérios de correção: tema,
estrutura, e lembrando que o critério C, ele foi desmembrado em expressão e coesão, certo? Tema. Tema diz respeito ao domínio do proposto. Se você tem dominância daquilo que está sendo falado. Isso aqui, galera, quando a gente fala de tema, não tem para onde fugir. Tema é repertório, tema é cultura, compreensão de mundo. Então, assim, por exemplo, o que eu faço, geralmente? No curso regular de redação, que é o curso normal, que tem dentro do preparatório, você aprende a fazer uma redação e aprende a procurar os temas. É claro que o estudo ativo é importantíssimo, você tem que se atualizar. Por exemplo, com qual frequência você assiste jornal? Você lê jornal? Qual frequência que você faz isso? Aliás, melhor, vocês aí que estão com a câmera aberta, ou o pessoal que está fechado responde no chat. Você tem o costume de ler jornal e se atualizar, sim ou não? Porque, ó, presta atenção, 80%, 80% do conteúdo das redações da VUNESP são conteúdos de atualidades. Prova, prova disso é o que eu acabei de falar do tema lá da febre maculosa, né? Das capivaras. É totalmente atualidades naquele momento. Beleza? Então, ó, eu sempre falo pro menino, tem que estudar atualidades para ter dominância de tema. Mas pode ser que esse menino não tenha muito tempo. E o que eu faço na mentoria? Eu separo 100 temas e 100 modelos dos mais variados assuntos, para que ele possa estudar isso condensado. Beleza? Eu falo disso depois, tá bom, Pamela? Falo sobre tendências. Beleza. Depois, estrutura. Presta atenção numa coisa. A estrutura diz respeito às regras do texto dissertativo. Você pode escrever em primeira pessoa do discurso? Eu ou nós? Você pode escrever na segunda pessoa do discurso? Tu ou vós? Não. Os verbos podem estar conjugados nessas pessoas? Não. Tem que ter introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão? Sim. A introdução tem que apresentar o tema, posicionar, encadear argumento. O desenvolvimento 1 tem que utilizar a prioridade argumentativa. O desenvolvimento 2 tem que consubstanciar a informação inicial. A conclusão tem que fazer uma retomada com fechamento. Então, ele vai analisar se cada parte do texto atingiu aquilo que é obrigado. Beleza? O pessoal perguntou sobre Agenda 2030, Rio Grande do Sul e tema de redação. É uma possibilidade? É uma possibilidade, até porque Jundiaí historicamente adora cobrar a Agenda 2030, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas se uma é uma probabilidade, mas não é nada muito certo, sabe? Eu nem apostaria nesse tema, inclusive, porque Jundiaí tem o histórico de ser um pouco imprevisível. A gente fica, né, se preparando para um tema X, Y, Z, e ela vem e pergunta sobre um aspecto social que às vezes a maioria nem pensou. Só para você ter ideia, a gente acertou o tema de 2021 de Jundiaí, acertamos o tema de Campinas, pessoal aí que fez Campinas, né, pode, se eu estiver mentindo, pode me desmentir. O tema de Campinas estava nos nossos materiais de apoio, mas assim, não é uma ciência exata, né? Não dá para falar para você assim, olha, como a gente acertou os últimos temas, vamos acertar esse também. Espero que eu acerte, né? Mas temática é complicado de acertar. Critério C, expressão, diz respeito totalmente à norma padrão. Crase, concordância, regência, pontuação, ortografia, acentuação, gramática. E coesão diz respeito à conectividade interparagrafal e intraparagrafal. Diz respeito se você utilizou os conectivos adequados, se o seu texto tem continuidade, se não fica parecendo uma receita de bolo. Ó, a Kátia falou que a gente acertou de Atibaia também, verdade, nem lembrava. Se não fica parecendo uma receita de bolo, sabe? Assim, 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 assim. Enfim, a gente vai avaliar tudo isso aqui. A coesão, ela dá fluidez ao texto escrito.
e é muito importante. Eu quero te falar uma coisa sobre o texto. Você tem que ter em mente que ao produzir uma redação na VUNESP, busca-se um objetivo. Esse objetivo talvez seja o mais importante de todos, que é dar condições de compreensão plena ao leitor que não teve acesso aos textos motivadores. Cara, se eu pudesse te dar uma dica de ouro nessa aula, seria isso. E só por essa dica, você já sai dessa aula muito melhor, eu tenho certeza absoluta. Vamos falar sobre isso aqui rapidinho? Quando eu digo para você que o objetivo de uma produção textual na VUNESP é dar condições de compreensão plena ao leitor que não teve acesso aos textos motivadores, eu estou falando assim, ó, o seu texto, ele deve ser autônomo. Ele não pode depender da temática e do texto motivador. Quando eu leio o seu texto, eu não preciso saber sobre o que você escreveu. Esse, inclusive, é o primeiro aspecto de correção. Quando um texto é bem escrito, por exemplo, um aluno de mentoria me mandou uma redação para eu corrigir. Se eu perguntei para você que tema que você escreveu, seu texto não está bem escrito. Porque o seu tema tem que estar dentro do texto. Eu tenho que saber seu tema. Só de ler a introdução, eu tenho que saber sobre o que você está falando. E os seus argumentos, eles têm que consubstanciar toda essa estrutura encadeada. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto mais crucial que o avaliador vai olhar. Será que esse texto, se não tivesse os textos motivadores, seria plenamente compreensível? Se sim, o seu texto é autônomo. Se não, o seu texto é dependente. Se seu texto for dependente, você já reduziu sua nota em 20%. E aí, de redução em redução, o negócio acaba desandando. Entenderam? Beleza? Esse aqui é o relatório de nota. Esse aqui é uma cópia fiel de um relatório de nota próprio da VUNESP. Esse aqui é o que eles chamam de gabarito de correção. Se você, por exemplo, pede seu espelho de redação para a VUNESP, ele te manda o gabarito, claro que sem a nota, ele não diz quanto você tirou em cada um dos critérios. Isso a gente que tem que deduzir a partir de uma leitura do seu texto. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um recurso, eu peço o espelho de redação e o gabarito, vem sem nota. E aí eu preencho a nota de acordo com aquilo que eu leio. E geralmente ela bate bem bonitinho mesmo com a nota que a VUNESP te deu. E aí eu vou tentando achar possibilidades de recurso onde a banca deu uma viajada ou pesou a mão para ver se a gente consegue melhorar a sua nota. Isso aqui, ó, é uma cópia fiel de um gabarito de correção da VUNESP. Critério de tema. Ele vai trazer esses aspectos aqui para você atingir nota 0, 1, 2 e 3. Depois, o critério de gênero, tipo de texto e coerência. Vai de 0 a 4. O que é importante você saber? Presta atenção. Os critérios A e B são os únicos critérios que zeram sua redação. Quer dizer que se você tirar 0 em A, ele nem vai olhar B, C e D. Se você tirar 0 em B, ele não vai olhar o restante. Agora, se você tirar pelo menos 1 em A e 1 em B, ele vai corrigir todos os outros aspectos, porque os outros não zeram mais, tá bom? Então, o primeiro diz respeito a tema, o segundo é a estrutura do texto. O terceiro, que é o critério C, que é esse de laranja escuro, ele diz respeito à gramática normativa da língua portuguesa, quantos erros você teve, graves, se esses erros eles prejudicaram o entendimento do texto ou não. E depois o critério D, que é o nosso critério novo, que a gente fez a adaptação dele aqui, porque não tem gabarito dele, então a gente adaptou de acordo com o que a gente já conhece da banca, que é o uso dos recursos coesivos e conectivos. Beleza. E aí ele vai também atribuir uma nota para o critério D. Depois que ele atribui uma nota, você vai ter aqui, ó, nota de cada critério, nota final, quantos pontos vale, que é aqui 20, né? Então, ó, esse cara tirou 10 de 13, teve uma nota de 15,38. Isso aqui no nosso relatório, tá? Isso aqui não vem na VUNESP, só vem lá a sua nota e, tipo,
A sua nota foi essa, querido. Parabéns. E você não sabe onde você errou, onde você não errou. No curso a gente faz esse detalhamento para você saber exatamente onde você foi mal, entendeu? E aí depois tem o gráfico para você ver quanto você tirou no critério A, quanto você tirou no critério B, no critério C, no critério D, né? Então, por exemplo, o critério A, a nota máxima era 3, esse candidato tirou 3. No critério B, a nota máxima era 4, ele tirou 2. Quer dizer que a gente tem um problema na estrutura do texto. Você entendeu muito bem a proposta, mas seu texto não estava condizente com aquilo que é pressuposto de uma redação dissertativa argumentativa em estilo prosa. E aí a gente vai adaptando isso. Esse relatório é particularmente importante para que você possa, a partir da leitura desse relatório, melhorar seu texto nos pontos que você tem fragilidade, buscando então, né, alcançar a nota máxima, certo? Eu quero que você leia este trecho aqui, ó. Eu vou deixar na sua tela e eu vou dar 3 minutos, vou dar 3 minutinhos para você ler esse trecho, tá bom? Aumenta ele aí na sua tela, ele está no tamanho máximo aqui para mim. Se você está no celular, vira o celular, leia. Eu quero que você leia esse texto aqui. Vai lá, 3 minutinhos para você ler, valendo. Tá conseguindo ler? Beleza. O que você achou dessa letra? Recebi essa redação aqui. O que você achou dessa letra? Fala a verdade. Não adianta você esconder que as suas expressões faciais te entregam. Pior que a minha, vai. É pior que a minha. A minha é mais bonita? Ah, Isadora. Essa letra é da Isadora, viu, galera? Nossa professora assistente de correção. Olha que letra horrível. Beleza. Leram? Vou ler com você rapidamente aqui, ó. A discussão sobre o voto obrigatório facultativo gera muita polêmica, porque permite bons argumentos para ambas opções. No Brasil, porém, devido às suas especificidades, o voto obrigatório se torna mais adequado, visto que é resultado de uma conquista de direito, aumenta a representatividade da população e diminui as chances de compra de votos. Primeiramente, os brasileiros só tiveram direito ao voto direto recentemente, pós-regime militar. Tal direito foi uma conquista social. Muitos foram às ruas reivindicá-lo como forma de se expressarem nas urnas. Diante disso, o voto direto deve ser respeitado mediante o seu exercício, que tem na obrigatoriedade uma garantia de que isso será feito. Vou ler com você a continuidade aqui.
Ademais, o Brasil é um país com uma diversidade social, étnica e econômica muito grande, e para que a representatividade seja garantida na esfera executiva e legislativa, é preciso que o maior número de pessoas votem. Com o voto facultativo, o número de eleitores diminuiria e haveria o risco de que determinados grupos sociais tivessem uma representação em detrimento de outros. Por fim, o voto, como um dever, diminui as chances de ocorrer a sua compra, apesar de não cessá-la. O voto, sendo facultativo à vontade da pessoa, poderia ser incentivado com a troca de benefícios a ela. Já sendo obrigatório por lei, a pessoa é obrigada a exercê-lo, não necessitando estímulo para tal. Dessa forma, a discussão entre votar direito ou como um dever para um país como o Brasil, em que o voto direto é recente historicamente, diverso e, no geral, a compra de votos é sempre uma ameaça, tem na segunda opção uma maior segurança para que a democracia e a representatividade continuem protegidas. O que você achou desse texto? Vai lá. Você é um corretor. Dê uma nota de 0 a 10. Que nota você daria para essa redação? Você achou uma linguagem simples? Tinha alguma palavra muito rebuscada ali que você nem sabia o que significava? Hum? Mas o texto tem uns errinhos, não tem? Por exemplo, tem um plural ali, tem um plural ali que não deveria ter, não é verdade? Tem ali uma acentuação faltando. Não é da Isadora, não, gente. Tô brincando. Imagina que é da Isadora. A letra da Isadora, vocês não estariam nem lendo isso aqui. A letra da Isadora é péssima. Esse aqui nem daria para ler. Essa aqui é a redação da aluna que eu te apresentei no começo da aula, que foi uma das 3 que tirou nota máxima em Jundiaí em 2021. Essa foi a redação que ela entregou e tirou 20 pontos de 20 na redação de Jundiaí. Foi uma redação exemplar e simples. E eu vou te mostrar o que ela fez aqui, que é tudo o que a gente falou que o menino tem que fazer no curso. Olha só. Ela apresentou o texto. Aqui, ó. Apresentou, certo? Depois, aqui em verde, ela se posicionou. E depois, ela encadeou os argumentos. Ó, argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Então, o que ela fez na introdução? Apresentação, posicionamento, encadeamento. É o que a gente ensina. E isso aqui não é, presta atenção, isso aqui não é esqueleto. Isso aqui é técnica redacional. Esqueleto é todo mundo começar assim, ó. Em relação ao voto obrigatório. Tipo assim, ó, isso aqui é esqueleto. Eu tenho uns no material, inclusive, para você ver o que é um esqueleto. Em relação a, e aí o cara coloca tema, pode-se inferir que posicionamento. Veja como isso aqui funciona para tudo. Ó, em relação à política de drogas, pode-se inferir que ela não deve ser liberada. Em relação a Corinthians e São Paulo, pode-se inferir que o São Paulo é melhor. Em relação a qualquer coisa. E aí o cara usa esse esquema para escrever qualquer texto. Isso é esqueleto. Isso aqui não. Isso aqui é competência argumentativa. É você escrever de forma orgânica o que é o tema, o seu posicionamento e depois encadear os argumentos. Depois, ela usa primeiro um conectivo, ó, primeiramente, um conectivo de importância.
Um conectivo daquilo que é mais premente no texto, nos seus argumentos, o seu argumento mais forte. E ela desenvolve o primeiro argumento na mesma ordem que ela desenvolveu a introdução. Olha aqui, ó. Resultado é voto de uma conquista, é o primeiro. O voto aumenta a representatividade, é o segundo. E diminui a compra de voto, é o terceiro. Vamos olhar o primeiro parágrafo? Primeiramente, os brasileiros só tiveram direito ao voto direto recentemente. Conquista do voto. Olha só, ela usa um conectivo aqui, ademais, que é o conectivo de continuidade. Além disso, é a conexão interparagrafal. Qual é o núcleo de argumento do segundo parágrafo? Em um país com uma diversidade social, étnica e econômica, representatividade, que é o segundo, não é? Ó, representatividade. E o terceiro, diminui a chance de compra de voto. Por fim, fechando a cadeia argumentativa, o voto como um dever diminui as chances de ocorrer a sua compra. Ela usou a mesma linha. Então, ó, olha o que ela fez. Presta atenção. Primeiro, ó, vou colocar aqui na introdução. Introdução. Ela apresentou o tema. Ela se posicionou. E depois ela introduziu o encadeamento argumentativo. O que ela te disse? O que era o assunto, qual é a opinião dela sobre o assunto e quais são os argumentos que vão sustentar a sua opinião. Beleza. Depois, ela fez 3 parágrafos de desenvolvimento. No D1, ela falou sobre a conquista do voto. No D2, ela falou sobre a representatividade que o voto nos dá. E no terceiro, conquista, representatividade e evitar a compra, a manipulação dos votos. Foi a mesma ordem que ela usou no encadeamento argumentativo. Sabe o que ela demonstrou para o avaliador? Isso aqui, ó, que a gente valoriza muito, que o texto foi planejado. É um planejamento textual. Eu imaginei o texto, planejei o texto e executei o texto. Lindo, beleza. Depois, na conclusão, o que ela fez? Ela retomou os principais pontos argumentativos, ela reafirmou a sua tese, que é a sua opinião, e ela concluiu a ideia, que é o que a gente chama de fechamento textual. Vamos ver se ela fez tudo isso? Olha só. Dessa forma, portanto, enfim, a discussão entre votar como um direito ou um dever para um país como o Brasil, em que voto é recente historicamente, diverso e igual, a compra de votos é sempre uma ameaça, tem na segunda opção uma maior segurança. Aqui é a reafirmação. Daqui até aqui, ó, daqui até aqui, ela fez a retomada dos principais pontos argumentativos. E daqui até aqui, deixa eu pôr uma outra caneta. Ela fez o fechamento impactante das ideias. Olha só, para que a democracia e a representatividade continuem protegidas. Uma frase que fechou, que resumiu tudo aquilo que precisa ser feito para que o voto seja utilizado de maneira eficaz. O que eu quis te mostrar com essa redação aqui? Que é muito mais fácil do que você imagina fazer um texto competente, planejado, né? Planificado, adequado, coerente, objetivo, sem digressão. Sabe o que é digressão? Encheção de linguiça. Você fica falando assim, atualmente na contemporaneidade, para que você precisa disso? Tira, ganha espaço para você argumentar adequadamente. Mas você acha que é fácil fazer esse texto aqui, que essa aluna apresentou? Para você chegar nessa maturidade argumentativa, você tem que treinar muito. Você tem que ter orientação, você tem que ter feedback.
que é basicamente fazer o que uma redação nota 10 pede. Uma introdução que apresenta o tema, posiciona e faz o encadeamento dos argumentos. 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento seguindo a mesma linha de raciocínio. Lembrando, seguindo a mesma linha de raciocínio do que você encadeou, claro, né? Lembrando que cada parágrafo deve falar de um argumento. Você não pode falar do mesmo argumento em vários parágrafos, porque isso fica redundante. E todos os parágrafos devem estar interconectados. Aqui, ó. Os parágrafos interconectados. O que é um parágrafo interconectado? É exatamente isso aqui, ó. Primeiramente, ademais, por fim, dessa forma. Dentro também, né, tem que ter as conexões internas, por exemplo, ó, tal direito, que tal direito é esse? Esse direito que ela citou anteriormente é um recurso de coesão e coerência textual. E aí, por fim, na conclusão, você tem que retomar os principais pontos da sua argumentação, reafirma o seu posicionamento, que é, qual que é a minha posição? A minha posição tem que ser clara. O texto dissertativo argumentativo não tem espaço para dúvida. Seu posicionamento tem que ficar claro do começo ao fim. E depois você fecha o texto. E aí, quando você transpõe isso aqui, quando você transpõe tudo isso aqui para a nossa ideia, para o nosso gabarito de correção, olha só, para alcançar a nota 3, o que, que ele fala? Que seu texto não pode ter contradições. Porque ele vai avaliar se aquilo que você escreveu no começo se manteve fiel ao longo do texto. Não tem como você falar assim, ó. Ah, eu sou a favor da pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Aí no terceiro parágrafo, assim. Mas, em casos de crimes hediondos, eu sou a favor. Eu sou contra em alguns, mas a favor em outros. Isso é contradição? Sim ou não? É, e vai te penalizar. Então, tem vários pequenos detalhes do texto que você vai, ao longo da sua escrita, aprimorando para que a gente consiga chegar nessa maturidade textual apresentada no texto que eu te mostrei agora há pouco, tá bom? Tem vários passos para a gente fazer isso. Eu coloquei aqui vários passos, né? Mas como a gente já está com 1h12, eu vou deixar isso para uma outra conversa de como a gente consegue dominar alguns recursos intrudusivos, coesivos, conexão, como que eu vou avaliar um tema. Por exemplo, ó, isso aqui é a avaliação do tema. Ó, como que eu avalio um tema? Eu grifo e compreendo a proposta. Note que se você procurar nesse texto que eu te mostrei, você vai achar essas 4 palavras aqui, ó. Voto, eleições, direito e dever. Por que que todas essas 4 palavras têm que estar dentro do texto? Porque isso mostra domínio temático, mostra que você entendeu a proposta. Eu te mostro, né, ao longo do curso, como que a gente pode dominar essas relações temáticas para escrever exatamente o que a banca está te pedindo. Isso é essencial para você não viajar na maionese, para você não se perder no tema, você não falar muito de uma coisa que não tem importância para aquilo que é a proposta textual da banca, certo? E a gente vai falar bastante disso no nosso preparatório. Bom, eu vou dar algumas dicas finais aqui, que eu falei para vocês que eu ia mostrar, né? Como que é uma redação nota 10. Então, isso aqui, ó, é a estrutura de uma redação nota 10. Claro que, né, para a gente chegar nessa maturidade, tem vários passos. E a minha dica primordial para você que vai fazer essa prova é o seguinte. Primeiro de tudo, domínio cultural. Você, como professor, tem uma obrigação social de conhecer o mundo ao seu redor, aquilo que muda, aquilo que acontece, aquilo que impacta. Você tem que saber. E é isso que a VUNESP vai perguntar em vários tipos de texto. Por exemplo, é um tema muito batido, eu só vou usar ele de exemplo, tá bom? Mas você já parou para analisar o impacto da inteligência artificial nos próximos anos na nossa vida cotidiana? A gente acabou de ter uma notícia
que o Centro de Mídias do Governo do Estado de São Paulo vai utilizar inteligência artificial para elaborar materiais para os alunos. Alguém aqui trabalha no Estado? Alguém trabalha no Estado? Tá, você trabalha no Estado. Os materiais são bons? Vem cheio de erro, aqueles PowerPoint horrível. Todos os slides têm um erro. Todos os slides são horríveis, tá? Agora, você imagina isso de maneira massificada. O que a gente está fazendo com a educação? Será que é um impacto que a sociedade está disposta a pagar? Então, a gente precisa se apropriar desse tipo de temática, várias temáticas, tá bom? Então, domínio cultural, segundo ponto. É o primeiro ponto. Segundo ponto, só se aprende, né? Só se aprende a escrever, tan, 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 escrevendo. Ai, isso aí é muito óbvio. É óbvio, mas por que você não escreve? Se é óbvio, escreve. Eu tinha um professor que falava assim, ó, o poder do óbvio é incrível. É óbvio que se você comer tal coisa, você vai engordar. E você não quer, mas você vai lá e come. Porque você não aceita o óbvio, na verdade. Você sabe que para melhorar o texto você precisa escrever, mas a gente escreve? Não. Então você tem que perder o medo de escrever. Professor, só que eu tenho um problema muito grave. Eu quero aprender a escrever, porque eu não tenho base de escrita. Eu não sei como começar, eu não sei como argumentar, eu não sei como concluir, eu não tenho um modelo para seguir. Não estou falando que você vai seguir modelos pré-prontos, mas se você não sabe fazer uma coisa, você tem que ver outras pessoas que já fizeram, ou outras produções daquele tipo para você poder se embasar, né? Então é por isso que na mentoria eu entrego 100 modelos para o menino, de diversos temas, para ele poder fazer o quê? Estudar aqueles temas e ver como eu encadeei, como que eu usei os argumentos, como eu concluí, o que era prioridade, o que não era, beleza. E terceiro, na realização da prova, presta atenção. Agora eu vou falar sobre a prova, porque pode ser que alguns de vocês seja a primeira e a última vez que eu estou vendo aqui, então eu quero falar um pouquinho sobre como você vai fazer isso na hora da prova. Na hora da prova, você começa pela redação, sim ou não? Nós começamos pela redação, sim ou não? Quem aqui é casada? Beleza. Vocês que são casadas, puxa aí na sua mente a última vez que você brigou com seu marido ou com a sua esposa. Puxou? Tá bom. Depois que acabou a briga, 2 dias depois, você não sentiu vontade de voltar lá e falar assim, ó, eu só acho engraçado porque você lembrou de uma coisa 2 dias depois? Se você começar pela redação, você perde todo o processo de maturação da informação. Que aí você escreve, aí quando chegar no final da prova, você vai passar no gabarito, você fala, nossa, meu texto é horrível. Porque eu lembrei disso, disso, disso que eu não coloquei na redação. Vou apagar tudo e vou refazer. Então você não começa por redação. Qual que é a minha dica? Chegou na prova, primeira coisa, leia a proposta de redação. Porque aí vai ficar em segundo plano, martelando. Nossa, a proposta é essa, aí seu cérebro vai ter aqueles 15 minutos de pânico, sabe? Maria, meu Deus do céu, eu não sei escrever nada sobre isso, eu não sei nada sobre isso. A gente tá ferrado. Olha, não devia ter saído de casa hoje para fazer essa prova. Depois de 15 minutos, seu cérebro começa. Ô Maria, sabe o que eu lembrei? Lembrei desse argumento aqui, ó. Será que dá para usar? Dá sim. Aí você vai lá e anota o argumento. Aí ele lembrou de mais uma coisinha, você anota. Mais ou menos na metade da prova, você faz o rascunho. Porque conforme você for lembrando, você vai anotando os argumentos. Sim? Na metade da prova, você faz o rascunho. Terminou o rascunho, você dá 10 minutos. Aproveita esses 10 minutos. Ou para ir no banheiro, jogar uma água no rosto, né? Ou começar o seu gabarito, passa limpo lá, por exemplo. Ah, eu vou passar limpo língua portuguesa e matemática. Tal, 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 aí vai lá, né? Preenchendo os quadradinhos, tal, tal, tal. Passou 10 minutos? Leia, que aí você vai fazer a sua autocorreção, né? A sua revisão. Leia o seu rascunho, faça as correções que tiver que fazer e logo em seguida passe para a folha definitiva.
Só então você continua fazendo o que você estava fazendo ali, terminando sua prova, certo? Não deixe para passar sua redação, a folha definitiva, no final, porque pode ser que não dê tempo. É melhor terminar a redação, bonitinho ali, e chutar 2 ou 3 questões de matemática que não deu tempo de fazer, do que não terminar sua redação. Fazer 15 linhas, ser eliminado, sei lá, fazer 15 linhas e ser penalizado no concurso. Fazer 6 linhas, não deu tempo de passar, só entreguei 6, fui eliminado do concurso. Então, usa essa estratégia aqui para vocês fazer a sua prova de redação. Beleza? Show de bola. Bom, rapidamente aqui, eu quero te falar sobre a nossa mentoria de redação. Eu vou falar muito rapidinho, porque eu sei que a gente já se excedeu, né, no tempo. Então, eu quero te apresentar a nossa mentoria de redação. Antes de apresentar a mentoria, eu vou falar só dos encontros ao vivo. Então, a nossa mentoria de redações, ela tem o curso base de redações, mais os encontros ao vivo. Esse é um curso à parte do nosso curso para o edital de Jundiaí. É só um curso focado em redação para quem tem dificuldade em redação ou quer melhorar muito o seu nível de redação, beleza? Nós teremos 4 encontros ao vivo no dia 1/6, 8/6, 15/6 e 22/6. Quais são as temáticas? Primeiro, a gente vai falar sobre as regras do jogo, tudo que você precisa saber para fazer uma boa redação na VUNESP. Eu vou te mostrar um modelo de corrigido, tudo certinho, para você ver como que é o aspecto do corretor. Depois, o segredo de uma redação nota máxima. Aqui eu vou te mostrar os 10 piores erros, o que você vai cometer que vai penalizar para você poder evitar. E também quais são as melhores práticas para você fazer uma boa redação. Depois, eu vou falar sobre domínio temático. Nessa aula aqui, você vai ter antes disso, tá? Você vai receber uma apostila com 100 temas e 100 modelos que a gente preparou para você. Mas nessa aula a gente vai discutir temáticas, eixos temáticas, beleza? E depois, aqui, no encontro 4, a gente vai ver técnicas avançadas de redação. São para alunos que já fazem um texto legal, querem dar o próximo passo, querem buscar a nota 100, né? Então, aqui a gente vai ver técnicas avançadas, por exemplo, né? Como fazer uma autocorreção, como trabalhar a organicidade do texto, como fazer uma revisão e ampliação vocabular para não repetir muitos termos, né? Achar sinônimos, como fazer essa conexão inter e intraparagrafal. Então, aqui são recursos avançados, mas o curso de base, e além disso, você vai ter uma mentoria individual, tá bom? Todo aluno de mentoria tem uma mentoria individual, onde nós vamos pegar de 2 a 3 redações que você produziu ao longo do curso, nós vamos sentar, eu, você, um assistente de correção, ou um dos meus assistentes de pedagogia, a gente vai sentar, vai te mostrar tudo que você errou, como você pode melhorar, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos e o que a gente precisa fazer para alcançar uma nota melhor, tá bom? Com propostas de melhoria do seu texto. Todo aluno, então, vai ter uma aula individual. Essa é a estrutura do nosso relatório. Todos os relatórios eles vêm comentados, então eu coloco lá todos os comentários sobre os trechos, o que você errou, o que você acertou, o que está bom, o que está ruim, o que não ficou claro, para que seja o mais completo possível. Beleza. E aí o valor, né, que é o que todo mundo depois pergunta. O valor é 239, tá bom? Se você parcelar em 12 vezes lá no Mercado Pago, sinceramente, dá menos que um combo do McDonald's. Dá metade do preço de uma pizza. De verdade mesmo. Acabei de simular lá para ver. Dá coisa de 23 e pouquinho, R$ 24, tá? 239, esse valor é só hoje. Eu quero te dizer uma coisa. Você viu que tem um encontro individual, né? Eu, você, equipe e as correções das redações que você produziu ao vivo ali com você. Não tem como aceitar mais de 50 alunos nisso aqui, beleza? Toda turma de mentoria que fecha, 50 alunos, a gente tira do site. Não dá para vender mais que isso. Porque cada aluno fica comigo 1 hora, 1 hora e 10, conversando sobre todos os trechos do seu texto. Então, por uma questão mesmo de agenda, humanamente é impossível atender mais de 50 alunos num projeto desse, tá bom? Então, se você quiser, esse preço vai estar válido até hoje, depois ele vai para 349, que é o preço
normal da mentoria de redação, do segundo lote, e depois ele vai para o preço original. Para fazer sua matrícula, esse descritivo vai estar no grupo. Então é só você clicar aqui, vai ser direcionado lá para o nosso site, tá bom? Se você tiver também alguma dúvida ou não conseguir comprar pelo site por qualquer motivo, você pode chamar um desses contatos aqui, que eles te encaminham e fazem o seu atendimento ali para te auxiliar, tá bom? Lembrando que esse é um curso de mentoria, tá bom? Então, nenhum curso que nós temos hoje, ele abarca a mentoria. Nem o Trilha, nem os pós-editais, nenhum curso que a gente tem abarca a mentoria, tá bom? As aulas vão ficar gravadas? Sim, as aulas ficam gravadas na plataforma e vocês têm acesso por 120 dias, tá bom? Essas aqui são os encontros, quem quiser tirar um print do conteúdo programático, enfim, mas também vai estar o descritivo lá no grupo, beleza? E vai estar lá disponível para vocês poderem adquirir até a gente chegar nas 50 matrículas. Infelizmente, chegou nas 50 matrículas, aí eu não consigo mais atender. Eu só quero te falar uma coisa, para a gente finalizar. Quando sai o resultado do concurso, muitos alunos me procuram para a gente fazer recurso. Eu falei para vocês que eu cobro R$ 300 por recurso, mas não é nem o preço, que o recurso é mais caro que o curso. Isso é óbvio, é mais caro que o curso. Mas não é nem o preço, é o quanto eu posso te ajudar aqui e o quanto eu posso te ajudar no recurso. Eu, no recurso, posso te ajudar muito pouco, porque dependeu exclusivamente do que você produziu e dos eventuais erros que o corretor cometeu. E, por experiência própria, o corretor da VUNESP comete pouquíssimos erros, ok? Então, eu posso te ajudar pouco, e você paga R$ 300 para fazer um recurso. Aqui, eu posso te ajudar muito, porque eu posso te ajudar a construir um texto adequado até a data da sua prova. E você paga menos do que o que a gente cobra para fazer recurso de redação, tá bom? Então, se você se interessar, fica o meu convite para você participar da minha mentoria de redação e eu vou sortear a bolsa. Mas, antes de sortear a bolsa, de antemão, eu quero te agradecer por participar da aula de hoje. De longe, produção textual é uma das aulas que eu mais gosto. Eu sou pós-graduado em técnica redacional, produção textual e correção, né? Então, é uma das matérias que eu mais gosto, tanto de concurso público quanto de vestibulares. E muito obrigado por fazer parte dessa aula. Beleza? Vamos lá? Deixa eu pedir para o pessoal aqui a planilha. Segura 2 minutinhos aí que eu vou baixar a planilha de inscritos e eu vou sortear a bolsa de mentoria. Rapidão.
Vamos lá? Todos, como sempre. Eu não sei quem é que perguntou, né, que tá aparecendo família. Mas todos, como sempre. A gente sempre entrega 100%. Todos os tópicos de legislação. Vamos lá, foram 185 inscritos. Eu vou sortear, a pessoa tem que estar aqui online, se não tiver, e eu ver que pediu para entrar aqui, ó, pum, né? Eu não vou contar, tá bom? Então, boa sorte para quem ganhar essa bolsa. Espero que ela encontre alguém que esteja precisando bastante e que isso possa te ajudar a ter um melhor desempenho na prova. Vamos lá? 1, 2, 3. 101. Vamos ver quem é o 101. 101. Driele Bruna de Oliveira. Vou colocar aqui. 20. Oh, meu Deus. Driele Bruna de Oliveira. Tem alguém aí? Driele? Espero que eu não tenha que sortear muito, né? Que a hora já tá avançada aqui. 3:30 da tarde. Nada? Aqui nem tem atraso do YouTube, hein? Que é ao vivo mesmo. Não? Vou sortear outra. Não adianta chorar depois. 1, 2, 3. A Adriele não tá aqui. Sinto muito. Vamos pro próximo? Vai. 152. 152. Kátia Pereira Pigoso. A Kátia? Parabéns, Kátia. Isso aí. Kátia Peixoto, desculpa. Kátia Peixoto Pigoso. Parabéns. Igotsu, Pigotso, é isso? Ah, isso. chique demais. É isso, então. Parabéns, Kátia. Tamo junto. Chama a equipe lá e Obrigada. eles te dão o acesso, tá bom? Tá bom, obrigada, Pro. Imagina. E galera, e você que quer fazer parte da nossa mentoria de redação? Vou colocar o descritivo no grupo e o pessoal do comercial vai estar disponível para te auxiliar, tá bom? Vamos junto, espero ver você na mentoria. Conte 110% com o nosso esforço. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.